Salve, salve meus queridos amigos e sejam muito bem-vindos ao Mundo Proibido. Esse é um vídeo para você que me acompanha, você que interage, enfim, participa do canal. Então se trata de um vídeo de perguntas e respostas, nos quais eu prometi que uma vez por mês tentaria fazê-lo. E esse é o primeiro vídeo. Mas antes eu preciso dar alguns recados fundamentais e importantes. Se inscreva no canal, ative as notificações, muita gente dizendo que não recebe os vídeos, tem que ativar as notificações e marcar lá, receber todas. E claro, me siga lá no Instagram, muito mais fácil e mais dinâmico falar comigo lá. Vamos à primeira, do meu amigo Michel Oliveira. Gostaria de saber mais um pouco sobre Maria Madalena. A igreja ocultou os acontecimentos, modificou. Essa história contada pela igreja diz que ela era prostituta e ponto final, da mesma forma que não acredito na versão da igreja sobre Judas, que você falou em seus vídeos. Michel, antes de tudo eu preciso lhe dizer algo que talvez você não saiba. Eu fiz 7 vídeos sobre Maria Madalena. Consegui postar um que foi bloqueado. Veja bem, 7. Um só que consegui postar, que saiu antes do bloqueio, e depois ele foi bloqueado. E depois fiz um outro da Sara, a suposta filha de Jesus Cristo. Uma série de pessoas me pediu para que fizesse isso. Ele ficou no ar, se não me engano, 4 dias. Né? Agora, para quem não sabe, né, Sara é a Sara Khalil. Isso é uma lenda extremamente forte. Evidentemente não é uma lenda aqui do Brasil. Né? Agora, lá tem fundamento, tem evidência, tem uma série de outras questões, mas não ficou. Não ficou. Talvez pelo tipo de abordagem que a gente faz. O Mundo Proibido sofre com isso. Quando faz uma abordagem muito aprofundada do assunto, leva pau. Talvez se eu começar a fazer coisas mais superficiais, como os meninos falam, Wagner, os caras vêm aqui lá do que eles chamam de, eles até apelidaram lá, o plágio desconhecido, né? Eles vêm aqui, pegam lá e fazem para meninada, né? Uma abordagem mais de menino, né? Aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas falar sobre Maria Madalena é algo extremamente interessante porque leva a outras discussões. E realmente você tem razão, não é para acreditar, porque são várias versões de uma história ou de várias histórias, até porque a gente não estava lá, né, Michel, para saber de tudo. O que eu posso te dizer e desfazer algumas coisas, e aí você vai se assustar, porque eu comumente desço pau na antiga Igreja Católica. Na de hoje eu não desço mais o pau, essa é a grande verdade, mas na antiga sim a gente não pode apagar a história, né? Aliás, tem grandes amigos na Igreja Católica, eu queria mandar até um abraço lá para o companheiro e amigo lá, o padre Fábio de Melo, está sofrendo lá com essa coisa de política, vai inventar, mexer com política, é isso que dá. Né? Mas tomara, é um ser humano fantástico, um escritor de primeiríssima qualidade. Mas a antiga Igreja Católica, e a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Em um determinado momento, né, eu estou dizendo isso porque você mencionou a igreja, né, e eu não sei se está falando da Igreja Católica, como ela mandava no mundo, eu acredito que seja ela. Foi rotulada como mulher da vida, não pode dizer o outro nome, né? Hoje, né, ela não é vista ou não é propagada desta maneira. Qual que é o discurso? Qual que é a narrativa? A narrativa foi que em um determinado momento da história, um determinado padre ou bispo, não lembro o nome, depois eu quero até fazer um vídeo específico sobre isso, que criou esta narrativa. Né? A gente sabe que o machismo, se hoje é exacerbado, imagine naquela época, né? A quantidade de seriados que tem aí, que isso fica mais do que evidente. Né? E falar de Maria Madalena é algo que tem relação com vários conceitos. Então, em determinado momento, esse padre julgou isso. E ele, como é um padre ou bispo, não sei, ficou, como era um dos caras da ponta, isso proliferou. Nos dias de hoje é o contrário. Né? Ela é entendida até como de certa forma santa. De certa forma santa.
Mas por que eu tenho tanto cuidado aqui em falar sobre Maria Madalena? Porque que isso abre tantas outras discussões. Se ela foi casada com Jesus, se ela namorava com Jesus, se ela... então abre outras tantas discussões. E discussões, inclusive, que nos levam para o Jesus histórico, o Jesus de lenda e mito e o Jesus santo. É importante separar essas três questões. A partir do momento que nós separamos esses conceitos, o histórico, a lenda e o mito, e a santidade ali enquanto filho direto do Criador, vamos chamar assim, a gente consegue estabelecer um debate menos fundamentalista, né? Porque aí nós vamos cair em outras discussões, sabe, Michel? Por exemplo, né? Antigamente seria um absurdo falar que ele foi casado, ou teve uma mulher, ou teve filho, não sei o quê. Nos dias de hoje, qual seria o problema, né? Na nossa humanidade hoje, né? Qual que é o problema? Ele era um homem de carne e osso, foi casado, tinha seus desejos, tal. E aí, isso tira a santidade dele? Não. Então, assim, leva muitas discussões. Meu entendimento, desculpa, gente, não foi, e se foi, não foi com Maria Madalena, mas esse é o meu entendimento. Um dia eu vou tentar de novo fazer um outro vídeo, de repente com uma abordagem mais de menino, né, que eu gosto de falar abordagem mais de menino, e vamos lidar com esse assunto, porque isso nos leva às outras questões, como, por exemplo, o sagrado feminino. É algo extremamente polêmico, mas extremamente interessante. Eu queria sugerir para vocês um seriado que chama Maria Magdalena. É um seriado mexicano onde retrata uma Maria Madalena completamente diferente de tudo que você possa imaginar. E ali, para mim, claro que tem um pouco de ficção e tal, ali para mim, até onde eu sei, eu não sou o dono da verdade, retrataria algo mais razoável e aceitável com o nosso olhar nos dias de hoje. Outra de Fabiane Marinho. Wagner, seu canal merece 1 milhão de seguidores. Também acho, Mariane. Você tem alguma formação acadêmica específica? Não, você tem alguma formação acadêmica que motivou essas pesquisas todas? Fabiane, a minha formação acadêmica, na verdade são 2 formações, eu tenho 2 graduações e uma pós-graduação, inventei fazer mais uma agora, não sei como é que eu vou arrumar tempo. Não se confundem com as temáticas do canal. O que eu trago são as minhas... eu tenho como base as minhas experiências ao longo da minha vida. Embora eu seja um cara relativamente novo do ponto de vista da idade, do ponto de vista da vivência, é grande mesmo. É mais ou menos assim. Falando do ponto de vista prático, né? Por exemplo, enquanto os meus coleguinhas com 14, 15 anos estavam pegando as menininhas, eu estava estudando e fazendo outras coisas, fazendo curso, viajando, fazendo outras coisas. Em um determinado momento da minha vida eu fui viver outras experiências, como eu relatei num vídeo mais extenso aqui no canal. Então, as minhas formações não se confundem, por exemplo, como história, com uma formação específica em história. Aí eu tenho a minha rede de contatos é muito grande em razão da profissão que eu exerço, né? Hoje eu posso até dizer que eu sou mais empresário do que outras coisas das minhas formações. Um dia eu vou falar o que eu faço, um dia eu vou falar em que eu navego, se eu não me engano eu já falei, né? Nas áreas que eu navego, mas que não tem uma relação direta, assim, não vai ser historiador, você se propõe a isso, não. Eu decidi, na verdade, ganhar dinheiro. O YouTube, essas experiências eu trago uma outra perspectiva, vamos falar assim, mais como ganho pessoal, ganho publicitário, isso, acho que é isso. A próxima é de Marlon Arquim. Onde começou a primeira civilização? Marlon, nós temos 3 referências. A Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias. Lemúria, onde nasceu a primeira civilização.
ou arqueologicamente falando, Suméria. Aí você pode escolher, porque tem outras, você pode escolher essas três aí como base central de onde veio a primeira civilização. Outra, Davi Pablo, como fazer para não ser gado do sistema? Davi, estudando, cruzando as informações, não se sujeitando às verdades absolutas, porque as verdades absolutas são construídas e você irá construir a sua. O que é isso? Eu, por exemplo, eu gosto sempre de me citar como exemplo, porque eu não gosto de citar os outros não, sabe? Por exemplo, na minha base, na nossa base de construção do mundo proibido, como eu disse em outros vídeos, eu vou repetir aqui, hoje eu tenho 18 pessoas, das quais 4 são padres, 3 são pastores, mas também tenho pós-doutores, doutores, mestrandos de diversas áreas que me dão uma espécie de consultoria, me ajudam, e de graça, para a construção do saber. Então, o que sai da boca do Wagner não é achismo do Wagner, não. Eu me pauto por outras pessoas, entendeu? Primeiro porque eu não sou bobo, né? Senão eu vou falar qualquer coisa. Segundo, porque as áreas nas quais eu domino, eu falo com propriedade, mas eu não sou dono da verdade absoluta. Então eu preciso sempre desse contraditório. Então nos vídeos do Mundo Proibido, por exemplo, você vai ver sempre esse choque. Eu dando uma opinião de um lado, dando uma opinião para o outro e cruzando as informações. Então essa é a riqueza do Mundo Proibido. E não ser gado, ou deixar de ser gado, ou não se tornar gado, é exatamente pensar em várias possibilidades, para que neste momento você tenha parâmetros e critérios fixos para que você possa construir a sua verdade. Não é verdade do Wagner, não é verdade do canal, para que você se paute por tudo isso que a gente coloca e os enfoques diferentes que a gente coloca e você possa se pautar na sua verdade. E lembrando o seguinte, a grande diferença de crença, fé, religião, religiosidade e história. História. Então, um cara que vier, você tá cheio de dúvida, eu assisto ali que tá cheio de dúvida. Dúvida por quê? Por que você vai ter dúvida com relação à sua fé? Fé é acreditar em algo que você não vê. É diferente de religião, é diferente de religiosidade, é diferente de espiritualidade e é diferente de história. Não ser gado do sistema é justamente isso. Não aceitar tudo pronto e acabado e questionar tudo. E aí sim você vai construir a sua verdade. Sabe por quê, meu irmão? Quem paga suas contas é você. Agora é importante que você tenha um norte. E aí, qual que é o norte? É aquele alimento da alma. A gente estuda isso, estuda aquilo, aquilo outro. E o alimento da alma, a gente vai falar de espiritualidade, tá entendendo? Da concepção de Deus. Isso é uma outra discussão, mas você precisa ter uma base sólida para argumentação, só assim você vai conseguir navegar nos grandes mistérios da humanidade. E aí depois você vai discutir a sua concepção de Deus. Tudo que eu estou dizendo para você, né, evidentemente, para que você construa a sua verdade. Eu poderia te dar também, te encaminhar ou te orientar para tudo pronto e acabado. Você, por exemplo, você consegue, né, tudo pronto e acabado na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Tá entendendo? Na Umbanda. Todas elas vão te dar um norte. E não estão errados. Nenhum deles estão errados. É o olhar deles. O que eu faço aqui é trazer tudo isso. Te dar uma gama de possibilidades e você escolhe. Eu escolho aproveitar todos os ensinamentos de todos, do católico, do evangélico, do umbandista, do candomblé, do budista, de tudo. Eu aproveito tudo e construí a minha verdade. Então Deus, para mim, é maior que tudo isso, está envolvido em cada pedacinho.
e ele não faz parte desse sistema engenhoso que vai te bombardeando, que as mentiras vão tomando contornos de verdades e vai nos cegando, nos cegando, nos cegando, e vai deixando a gente amargurado, porque o fim é o seu comportamento, o seu nível vibratório. Luciene Leff, minha querida, sempre por aqui. Deus abençoe continuando seu lindo trabalho, muito obrigado e amém, que assim seja. Gostaria de saber mais sobre a história da Igreja Católica. Creio que a Bíblia foi manipulada pelos sacerdotes da época, que escolheram a dedo os livros inseridos, e também Constantino e cristianismo. Luciene, não sei se a gente pode dizer que foi manipulada, né? Até porque ela, na minha concepção, os ensinamentos de Jesus Cristo estão além disso, estão além da construção de apóstolos. Senão nós vamos ter que levar em consideração os evangelhos. O evangelho de Tomé é maravilhoso, o evangelho de Tomé. Né? Nós precisamos levar em consideração outras referências, tem Cabalá, tem um monte de coisas, né? Então, assim, não sei se a gente pode usar esse termo assim, manipulado. Ela foi construída com outros critérios. E nem foi só Constantino, não. Começou lá, 1500 anos depois. O negócio foi lá no Concílio de Trento, depois foi construído lá do outro lado, mais de 1000 anos depois, foi sendo validado. Agora nós estamos falando de uma instituição. Né? Quando a gente fala de uma instituição que tem o histórico que tem, né, é complicado. Né? Ainda bem que a Igreja Católica de hoje não é a Igreja Católica de antes. Né? Hoje é muito diferente mesmo, ainda bem, ainda bem. E sim, nós vamos falar em breve sobre outros olhares, né? Outras construções aí no entorno da Igreja Católica, e vou trazer gente boa. Quando eu digo que tem padre aqui, é gente boa, não é esses... Enfim, né? É isso, minha querida, espero que eu tenha respondido. Outra, obrigado pelos elogios, de Telenacai. Tamo juntos, sempre fica nos questionamos depois de cada vídeo, tudo é um grande mistério, sempre ouvimos falar das várias civilizações, lugares diferentes, gerações. Mas e aqui onde moramos no Brasil, além dos indígenas, existiram povos mais antigos? Telenacai, eu acredito que sim. Né? Aliás, quem mais sabe sobre isso, inclusive tem vários cursos, é o meu amigo aqui, e consultor, e amigo e historiador brasileiro de ponta, André de Pierre. Vou pedi-lo para que faça um vídeo específico sobre isso, mas já vou te adiantando. Se você lembra dos 2 vídeos que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui, os 2 documentários sobre Atlântida, aquele é um ponto de vista de Atlântida que fica lá na estrutura de Richard. Agora eu vou te falar o que o Wagner acredita nessa perspectiva. Atlântida, no meu ponto de vista, que eu não dei, estou dando agora, né? Uma coisa é o vídeo, outra coisa é o meu ponto de vista. Atlântida era um mundo. O mundo era Atlântida. Até onde eu percebi, a estrutura de Richard pode sim ter sido o centro de Atlântida, mas Atlântida deve parar em vários lugares, por isso que a gente acha tantas evidências, aqui Atlântida, ali Atlântida, inclusive no Brasil. Tá entendendo? Então isso é tudo muito legal. Explorar isso tudo é difícil. É difícil. A eubiose fala muito bem sobre isso. Mas um dia nós vamos fazer. É muito assunto, cara, sabe? É tudo muito legal, sabe? A gente tem que ir desconstruindo e construindo. E depois, quando a gente está construindo, que a gente chega lá, tem que voltar para trás. É muita informação, mas aos poucos nós vamos chegar lá. E eu vou pedir o André de Pierre para me ajudar nessa empreitada. Graça Quirino, grande Graça. Diz que você veria o canal com 5 milhões de despertos. Quem sabe, né, Graça? Eu tenho minhas dúvidas ainda. Já ouviu falar sobre o projeto Looking Glass?
sobre a entrevista de Bill Wood e etc. Entrevista de Yellow Book. Dizem que não está mais nesse planeta. Não sei se o YouTube vai permitir tratar sobre esses assuntos. Ah, e o Projeto Camelot. Graça, Quirino, já fiz sobre quase tudo, só não fiz sobre o Looking Glass. E se você não acha aqui no Mundo Proibido, você já sabe o que aconteceu, bloqueou. Mas quem sabe eu não encontro uma forma de abordagem mais bacana para falar, porque o Looking Glass é algo sensacional. É muita conspiração, né? É tudo que é conspiração, bloque. Né? A não ser que eu vou falar que tudo seja do capiroto. Se eu falar que tudo do capiroto pode. É um negócio interessante, né? Ricardo Luiz Green. Por que não nos rebelamos contra os Illuminati? Algo sobre Joana d'Arc? Essa é do Rogério da Mata. Eu não sei se você me acompanha, Ricardo. Se você me acompanha, você não ia me perguntar isso nunca, meu caro. Illuminati é um termo extremamente deturpado. 99 não. De 0 a 100, 101% que você vê na internet, bobagem. Mas eu não estou dizendo achismo, não. Eu estou afirmando para você. Bobagem das grandes, para colocar medo nas pessoas, teorias conspiracionistas, uma bobagem danada. Nossa, você tá doido. Por isso que eu não gosto de falar mais. Por quê? Porque é mais legal, e agora eu vou falar o Wagner pessoa, não o Wagner canal. É mais legal, Ricardo, a gente acreditar na ficção, porque as histórias são muito legais, cara, muito legais. Por exemplo, eu sou fã incondicional dos Cavaleiros do Zodíaco. Se você me contar uma história diferente daquela, eu vou ficar extremamente chateado. A mesma coisa dos Illuminati. Né? Eu comecei a falar um pouquinho das origens aqui, as origens lá, porque os termos vão sendo deturpados e mudados conforme cada geração, conforme cada interesse político, sabe? Se tornou uma ideia, um conceito. Então nós não podemos nem dizer que eles não existem, porque eles podem existir sim, mas assim, os chamados senhores do mundo, né? Existem coisas nesse mundo, grupos gigantescos, que Illuminati não é nada, meu irmão. Sabe o que é nada? Sabe, coisa, isso aqui dá medo, né? Sabe aquelas coisas? Isso aqui dá medo. Illuminatizinho para ganhar view, não, isso é bobagem. Existem grupos reais, financiados, sabe? Tem vídeo, tem documento, tem denúncia de soldados, de policiais, tem gravações. E assim, não é nem prova, não. São coisas escancaradas. Mas são grupos, né? Que Illuminati, que essa bobagem toda, não tem nada disso não. Isso é passado, entendeu? Esse termo, inclusive, como eu disse, foi altamente deturpado, né? Não tem nada disso. Mas é mais legal, eu vou te falar, é legal mesmo, acreditar em toda essa ficção, que é capeta, que é demônio, que é piroto, os donos do poder, essa bobajada que você vê nos outros canais. Eu não faço aqui no meu canal, gosto, vou te falar mais, eu gosto de assistir, sabe por quê? Rapaz, você não faz ideia, eu tenho crise de riso, e os caras são muito bons, que os caras... O que ganham de views, nossa, se eu começar a falar disso aqui, e olha que eu consigo, hein? Imagina só, eu trato de lendas e mitos e seus fatores reais. Vamos ser sinceros, nisso aí nós somos bons. Eu consigo fazer uma narrativa, é só eu pegar tudo que eu não acredito, que tudo que eu morro de rir e criar uma narrativa, eu consigo fazer 50 vídeos e no final, você não vai sair nem de casa com medo dos Illuminati. Mas eu não gosto e não vou fazer isso por causa de view. Meu canal é um canal cultural. E eu não adoeço as pessoas. Tá entendendo? Então por que nós não nos rebelamos contra os Illuminati? Primeiro que você não enxerga, isso é uma ideia e um conceito. É uma ideia e um conceito que foi deturpado. Tá entendendo? Agora você pode acreditar na ficção. É o seu direito. Aí, entendeu? Como é que funciona o negócio? Joana d'Arc. Uma história incrível, sensacional. Porém, por que nós nunca fizemos aqui? Porque só eu, Wagner, conheço 3 versões. A hora que eu conseguir concatenar as 3, nós vamos fazer um vídeo sobre ele e é muitíssimo legal. Bem, pelo menos eu acho extremamente legal. Beleza?
Carolíssima Cavalcante, recebi seu comunicado, viu, Carol? E te respondi lá no Instagram. Eu fico pensando se a Nova Jerusalém citada no Apocalipse da Bíblia, se for verdade, uma nave espacial dos Anunnaki. Eles têm uma descrição bem peculiar e é feita inteiramente de ouro. E os povos antigos tinham uma fixação por esse metal. O que você acha? Cresci na igreja evangélica e sempre me pergunto sobre isso. Carol, minha querida, te respondi lá no Instagram e faz sentido o que você está falando. Se nós cruzarmos as informações e dar uma forçadinha, a gente chega nessa conclusão, sim. O grande problema são as evidências. O que tem é uma imagem do telescópio Hubble que é 110% questionável, mas prometo que vou entrar em contato com os meus amigos da astronomia, alguns amigos pesquisadores, alguns amigos de outros canais que fazem esse tipo de trabalho, e assim que eu tiver um olhar mais apurado e convicto, né, aí eu te dou, eu faço aqui, eu não sei se eu faço um vídeo ou se eu faço um bate-bola aqui, mostrando todas as se há alguma evidência, se não há alguma evidência. Agora é muito legal e eu acho assim, faz todo sentido mesmo, né? E que bom que você é evangélica, né? Grande parte da minha família é evangélica, me acompanha, sabe que tem nada a ver o que a gente fala aqui, uma coisa com a outra, e quem sabe aí eu não consiga fazer. Eu acho que tem uns 2, 3 caras bons que conseguem navegar e cruzar essas informações. Eu não tenho tanta informação. O que eu tenho eu te falei, que eu sou muito honesto. E a gente consiga fazer um vídeo legalzinho. Deixa eu aproveitar aqui, para no vídeo não ficar muito grande, né? Eu escolhi algumas perguntas. Na verdade não tiveram muitas perguntas, tiveram pedidos de vídeos, né? Pedidos de vídeos. Algumas perguntas foram selecionadas, mas selecionei só apenas algumas, que senão o vídeo vai ficar gigantesco, né, gente? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se não me engano, eu estou aqui falando com vocês, mas na minha cabeça está aqui alguém que me perguntou sobre faz um vídeo das árvores de silício. Eu falei numa live que eu estou com mais de 6 meses com esse texto aqui, eu não consegui cruzar todas as informações aí. Ele vai ser, se você viu o meu documentário sobre Atlântida, os dois, a minha ideia é fazer mais ou menos aquilo, evidenciando, cruzando os dados, chocando as informações, o que é real, o que é achismo, o que a gente precisa forçar, e derrubando e quebrando os paradigmas e os dogmas, senão não justifica. Se for mais do mesmo, não justifica. Então, você que eu não me lembro o nome, me perguntou, falou de árvores de silício. Desculpa, gente. Isso que nós faremos. E se você ficou até aqui, muito obrigado. E já vou te adiantando. O que está na pauta? Sendo preparado. Apolônio de Tiana. José, o pai de Jesus. De repente a gente coloca o look inglês. O inglês é complicado, quem trabalha muito, o negócio é bloqueado, é complicado. Sara, filha de Jesus, eu vou tentar repostar esse vídeo. Aliás, alguns vídeos nós vamos repostar, gente, tá? E tem umas... eu não posso falar, tem uma série de outras coisas. O nosso site está quase pronto. Seja membro aqui do canal, já está habilitado. Eu que não divulguei ainda, porque eu estou esperando o site ficar pronto. Enfim, tem uma série de outras coisas que a gente vai falar. Então esse vídeo foi um vídeo muito rápido, né? Só para adiantar, se der tudo certo, é a 5ª vez que eu estou gravando, porque eu estou aqui na casa da minha mãe hoje, né? Cachorro latiu, avião passou, então deve ter muito recorte, muito complicado. Se não ficou legal aí, vocês me desculpem. Mas é isso. Obrigado mais uma vez pela audiência, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa eterna amizade. Eu sou Wagner Souza, ainda. Forte abraço e até mais.